Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia Cândido Sanguita, médica, mentora, terapeuta, curandeira, e hoje a gente vai falar sobre os quatro corpos dentro da visão da antroposofia e como eles nos apoiam. Esse conceito nos apoia na nossa saúde integral, né? Conhecer é libertar. Então, aqui no canal Eu Sou a Cura, a nossa intenção é que a libertação e a cura aconteçam através do autoconhecimento e através da nossa própria gestão da vida, né? Então, eu não me vejo aqui como uma médica, eu me vejo como uma liderança amorosa, como eu sempre falei. Quando eu fazia cursos para médicos, eu dizia que sejamos lideranças amorosas, ou seja, a gente pode até oferecer o tratamento quando a pessoa se consulta com a gente, mas nós vamos juntos discutir questões que estão envolvidas no processo de adoecimento. Não espere jamais, durante um atendimento meu ou aqui nesses projetos, nesses cursos, que eu diga para vocês que a cura está fora de você, ela não está. Então, compreender os quatro corpos dentro da antroposofia vai nos ajudar a compreender também, né, a nossa constituição, a nossa forma de estar no mundo e nos apoiar na compreensão daquilo que é a nossa, certo? Então, vamos lá. Bom, existem diversas filosofias espiritualistas e ao mesmo tempo que trabalham com essa parte de saúde integral e cada uma delas fala sobre um número de corpos X que a gente tem, né? Então, se você for, sei lá, para a medicina tradicional chinesa, você vai falar uma coisa, se você for para a Ayurveda, vai ser outra coisa. Eu sempre falo que quando a gente vai pesquisar bem fundo, a gente percebe que estamos falando de coisas bem parecidas. Então, os quatro corpos dentro da antroposofia também seguem a linha dos quatro elementos: terra, fogo, água e ar. E da mesma forma que na medicina tradicional chinesa também se segue terra, fogo, água e ar, e lá tem o elemento madeira, se eu não me engano. Na Ayurveda também você tem constituição Vata, Pitta, aquelas constituições que também estão ligadas aos elementos da natureza. E isso também nos remete à constituição da percepção dos humores, que era uma forma de olhar para a saúde integral no passado. O nosso grande médico, né, Hipócrates, ele tinha a medicina dos humores, né, dos temperamentos, que dentro da antroposofia faz muito sentido ainda. É vista de forma diferente, mas faz muito sentido ainda, certo? Então vamos começar a nossa conversa. Talvez vocês me vejam olhando aqui algumas anotações, é porque eu coloquei pontos específicos que eu não quero esquecer de falar para vocês, tá certo? Então vamos olhar. O primeiro, essa constituição, né, dos quatro elementos, ela traz para a gente a água como fluidez, como leveza, como seiva, seiva de vida, né? Água, vida. Lembrando que biologicamente a vida surgiu na água, né? E aí, isso está ligado ao nosso corpo etérico, que seria o corpo da vitalidade. Eu vou explicar ele melhor para vocês. A gente também tem o elemento terra, terra, solidez, peso, substância, densidade, corpo físico. A gente também tem o fogo, que é energia, movimento, né? A luz, a consciência, e esse seria o eu. E a gente tem o ar, que é movimento, animação, inquietude, e aí seria o corpo astral, o corpo das nossas emoções. Então a gente já fala isso, já são quatro corpos: corpo físico, corpo etérico, corpo astral e o eu. E essa constituição dos quatro corpos, gente, a gente usa medicamentos muitas vezes para fazer esses ajustes dos quatro corpos. A gente traz esse olhar da organização da pessoa a partir desses quatro corpos. Como eu uso muitos conhecimentos além da antroposofia, eu gosto de olhar dessa forma, mas eu não me prendo apenas a essa forma de olhar o ser humano, certo? Bom, mas vamos lá, porque eu acho extremamente didático. Eu vejo o quanto, quando a gente olha para essa quadrimembração, o quanto a gente tem um crescimento grande, os processos terapêuticos que eu conduzo, que a gente trabalha a biografia, o caminho biográfico, e também dentro, né, dos projetos e cursos que eu conduzo, que a gente olha para essa história, esse é o nosso verdadeiro caminho de cura. Então, a gente tem o corpo físico.
A gente já nasce com o corpo físico, a gente recebe ele geneticamente, né, da alquimia dos nossos pais. Recebemos um corpo físico e nascemos com esse corpo físico. Esse corpo físico ele vai se desenvolver ao longo dos nossos 7 primeiros anos, né? Ali nos nossos 7 primeiros anos ele vai crescer, mas ele já está pronto. Nesses primeiros 7 anos de vida, quem vai crescer, quem vai se desenvolver é o corpo etérico. Por quê? Porque ele vai trabalhando, está trabalhando na funcionalidade. Então, a gente vai crescer, vai ter muita reprodução celular, muito movimento, né? E isso é o corpo etérico. Mas o corpo físico, ele é um grande revelador dentro da percepção da antroposofia. Ele é um grande revelador porque através dele a gente consegue perceber como estão os outros corpos, certo? Muitas vezes, durante a avaliação do corpo físico, a gente consegue compreender como que está o corpo astral, que são as emoções, como está o corpo vital, como está a constituição e a organização do eu. Então, eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa, uma criança que é um respirador bucal, né? Que ele tem aquela dificuldade, o nariz preso, né? Por questões do tipo rinite, sinusite, adenoide, né? Então, a pessoa que é respirador bucal, que respira com a boca aberta, ela tem uma fraca incorporação do corpo astral. E ela tem uma fraca incorporação do eu. Então, ela às vezes é mais hipotônica, mais cansada, mais sonolenta, é, como é que é aquela palavra? Mais. Não é nem é distímica, ela é mais assim apática, isso, é mais apática, porque ela não tem uma adequada respiração, ela não tem um desenvolvimento adequado de dois corpos que são importantes. Isso se revela na avaliação do exame físico, por exemplo. Quando a gente olha para o nosso corpo físico e a gente tem, por exemplo, pés e mãos muito frios, isso mostra que a gente pode ter uma grande atividade neurosensorial, que é a cabeça, né? Então, é aquela pessoa muito pensante. Então, o corpo físico, ele traz informações para a gente que mostram como os outros corpos estão e como a gente vai ajustar essa organização. Como eu falei, esse corpo físico é esse corpo que revela tudo, que nasce ali comigo, é o primeiro nascimento, né? A gente fala que tem 4 nascimentos dentro da antroposofia. Ele é o primeiro nascimento, ele nasce comigo. Ele vai crescer ao longo dos primeiros 7 anos porque o crescimento dele é feito pelo corpo etérico. Então, na verdade, nos primeiros 7 anos, o corpo etérico, que é essa nossa vitalidade, ele está se desenvolvendo. E ao mesmo tempo, gente, aí a gente já entra no segundo corpo e no processo muito importante. É nos primeiros 7 anos de vida que a gente recebe todas as informações que a gente vai levar para a vida, né? Que a gente Nesses primeiros 7 anos que a nossa frequência de onda, agora eu já estou mostrando outros conhecimentos, que a nossa frequência de onda cerebral, ela aprende quase de forma hipnótica. Então, os hábitos familiares, as crenças, os medos, os comportamentos são aprendidos nos primeiros 7 anos. E dentro da antroposofia, os comportamentos, os hábitos, os medos, as crenças, os medos não, mas aquelas questões familiares, né, aqueles hábitos arraigados, elas estão impregnados nesse corpo etérico, que é essa nossa vitalidade. Então, o corpo etérico é como se fosse uma matriz do corpo astral, certo? Ele não é uma coisa quântica, não, porque dentro da antroposofia a gente fala em éteres, a gente não fala nessa questão quântica. Então, é como se fosse um éter, né? Algo etérico que vai formar e vai desenvolver e vai fazer com que o corpo físico se desenvolva mais. Então, o corpo etérico nesses primeiros 7 anos, nesses primeiros 7 anos, a gente tem que dar para a criança elementos que façam com que ela desenvolva mais ainda esse corpo etérico. Então, a criança tem que brincar, ela tem que experimentar texturas diferentes, ela tem que experimentar o contato muito grande, amoroso, físico, né, anímico com a família. Por quê? Porque é o período do crescimento. Quando a gente olha para a antroposofia, esses 7 primeiros anos de vida, eles têm que trazer para a pessoa aquela mensagem do o mundo é bom, porque isso vai ficar impregnado nesse funcionamento do corpo etérico dela, certo? É, Nesse período, se você, por exemplo, tiver filhos numa escola Waldorf, você vai perceber que geralmente não se estimula que a criança aprenda a ler antes dos 7 anos, que a criança entre no primeiro ano antes dos 7 anos. Claro que hoje tem as questões de lei, né? Mas, por exemplo, meus filhos hoje, eles são
atrasados em relação à escola, porque eu os coloquei no primeiro ano exatamente aos 7 anos. E acho que foi uma coisa muito importante que eu fiz para a maturidade da alma deles, sabe? Então, assim, por que que não se ensina a ler antes dos 7 anos dentro da antroposofia? Porque toda atividade do corpo, ela tem que estar voltada para a formação do corpo, do crescimento e a formação desse corpo vital, dessa vitalidade. Dizem na antroposofia que quando você hiperestimula o sistema neurosensorial antes dos 7 anos, que é algo que a gente está vendo muito, tanto pelas telas quanto pela escola muito cedo, né, pelo aprender a ler muito cedo, se a gente hiperestimula, a gente pode levar a uma sobrecarga desse sistema neurosensorial. E isso faz com que a gente futuramente possa pensar em demências, em desgastes porque a gente usou antes da hora. É tipo isso, entendeu? Como eu falei para vocês, estou reproduzindo alguns conhecimentos, não necessariamente vejo todos eles como verdadeiros, mas algumas questões fazem muito sentido na minha percepção, quando eu olho dessa forma. Então, o primeiro corpo, corpo físico, grande, revelador, né? Ali a gente consegue ver, inclusive, se tem uma grande expressão do sistema neurosensorial ou maior expressão do sistema metabólico motor, o corpo vital, que é a nossa vitalidade, que é o segundo corpo, e aos 7 anos a gente tem o começo do nascimento do outro corpo, que é o corpo astral, o corpo das emoções. Esse corpo a gente vai acompanhar, né? Ele é tudo para a gente, mas ali, não sei se vocês já perceberam, vocês têm filhos no segundo setênio, dos 7 aos 14 anos, é quando eles estão desenvolvendo esse corpo emocional. Por isso que é tudo muito exacerbado. É, estão aprendendo a lidar com as relações, estão recebendo essas informações e entendendo esse mundo animal, né? Dentro da percepção da antroposofia, o corpo etérico, o corpo físico é como se fosse o reino mineral. O corpo etérico é como se fosse o reino vegetal, porque ele é essa nossa parte vegetativa, que a gente não acessa, tipo o intestino, por exemplo. O corpo astral é a nossa parte animal, são os nossos instintos, é a nossa vontade, os nossos desejos, as nossas emoções, tudo aquilo que é instinto, tudo aquilo que é animal, tudo aquilo que é emocional. O corpo astral, ele é rico em qualidade anímica, né? Qualidade da alma. Então, quando a gente trata o corpo astral, a gente trata principalmente as emoções. E a gente sempre fala, o corpo astral, ele é o grande adoecedor, porque ele é o fator de desequilíbrio. Quando a gente está gastando muito o corpo astral, ou seja, quando a gente tem uma astralidade muito grande, emoções muito intensas, muitas reações, a gente desvitaliza o corpo etérico, o corpo, né, a funcionalidade. Então, o corpo astral, muitas vezes, numa avaliação, é o que precisa mais ser ajustado, que são o quê? As nossas emoções. O que que a gente fala dentro dos florais também? A gente precisa curar as emoções. O Dr. Bach, acredito que ele chegou em tudo isso aí. Só que ele falava, não, a cura é simples, a gente precisa tratar estados emocionais. Ponto, né? E aqui, aqui também a gente olha dessa forma, a gente precisa tratar os estados emocionais, porque são eles que desvitalizam o corpo etéreo e acaba influenciando no corpo físico. É óbvio que existem questões que aparecem no corpo físico que são olhadas dentro do corpo físico. No corpo astral também, por que esse nome? Esse nome vem de astro. Dentro da antroposofia, os planetas, eles são vistos como arquétipos que nos influenciam astralmente, né? Então, por exemplo, a gente tem dentro do corpo astral no corpo astral acontece uma coisa importante dentro da percepção da antroposofia, são as forças planetárias e as forças zodiacais. Ou seja, essas forças planetárias que a gente chama de arquetípicas, como Vênus, Sol, é, Lua, Saturno, Mercúrio, Júpiter, é, são Marte, né? Isso são as 7 principais forças anímicas. Essas 7 forças, elas começam a atuar ali, né, na gente, perto dos 14 anos, dentro do corpo astral, e elas trazem características específicas, por exemplo, eu sou uma pessoa mais venusiana. Quem que é uma pessoa mais venusiana? É aquela pessoa mais magnética, que tem essa força de Vênus, essa atração, essa amorosidade. O que que é uma pessoa mais mercuriana? Que tem fortes características planetárias de Mercúrio, ela é mais conversadeira, ela fala muito, ela vai a muitos, né, ela vai em todos os lugares, leva todas as mensagens. Então, tudo isso importa.
As forças zodiacais entram mais tarde, mas elas entram no corpo astral e depois a gente fala sobre isso. Então, o corpo astral, ele chega dos 7 aos 14 anos, e nesse período, a impressão que a gente deveria ter do mundo é que o mundo é belo. A gente está vendo ali, vivendo aquilo, né, toda essa organização dos nossos estados emocionais. A partir dos 14 anos, dos 14 aos 21 anos, surge finalmente o eu, né, que é a expressão da nossa identidade e consciência humanas. É a nossa parte humana, é a nossa parte de identidade espiritual. O eu, ele me acompanha, né, independente da minha biografia, independente se eu estou como Patrícia ou se eu estava vivendo como Maria há 200 anos atrás. Então, o eu, ele é essa consciência que tem essa força e essa presença que regula a minha astralidade, ou seja, regula as minhas emoções. Então, quando a gente está emocional demais, pessoas como eu que são emocionais demais, têm essa hiperestimulação do corpo astral e que acabam se desvitalizando pelas emoções, o eu é um grande regulador. Essa força do eu é como se fosse aquela frase que as pessoas sempre falam: força de espírito, tal pessoa tem presença de espírito, sabe? É essa presença do eu, né? Colocar a pessoa no lugar. Um medicamento que a gente usa muito para ajustar o eu é o ouro, porque o ouro ele está ligado arquetipicamente ao sol, que tem a ver principalmente com o coração. Então, eu comecei falando dos quatro elementos: a terra, corpo físico, o corpo vital é a água, né, essa vitalidade, o corpo astral, que são as emoções, elemento ar, e o eu é o fogo da vida, né, o fogo do espírito. Então, quando a gente olha, por exemplo, alguns corpos dentro da antroposofia, a gente tem quatro corpos, que são quatro corpos principais que regulam tudo. Então, a gente tem o fígado ligado ao elemento água, corpo etérico. Quando a gente tem uma depressão, elemento água, a gente tem que tratar o fígado, entendeu? A gente trata o fígado para tratar a depressão. Por quê? Porque a pessoa está em depressão porque ela está com a desvitalização, justamente porque ela é como se ela tivesse gastado bastante a sua vitalidade por essas emoções desreguladas. Quando a gente tem uma depressão terra, que é aquela depressão mais fria, aquela pessoa que já se deprime há muito tempo, aquela pessoa mais magra, mais terra mesmo, a gente trata também pulmão, porque é o órgão ligado ao elemento terra. Quando a gente tem uma depressão tipo ar, a gente trata o rim. Por quê? Porque é uma depressão mais ligada a essa instabilidade emocional e tudo mais. E quando a gente tem uma depressão tipo fogo, a gente trata o coração, que a gente trata a conexão com o eu, com essa individualidade, com essa força espiritual do eu, entendeu? São conceitos muito profundos, né, que a gente tem que mergulhar depois nos estudos disso, para vocês entenderem o que que eu quero que vocês tragam disso para a sua vida, certo? Ah, Patrícia, como é que eu vou crescer com isso? Primeiro, existe uma constituição em você que ela é mais fogo, água, terra ou ar, né? A gente tem que avaliar isso. Geralmente, isso você pode avaliar pelo seu jeito de ser, você já consegue perceber, né? A pessoa mais água, mais fluida, mais chorona, né? Mais bonachona. A pessoa mais fogo, ela é mais, né, colérica, que a gente chama, que tem aqui que é essa coisa do fogo mesmo, da irritabilidade. A pessoa mais terra, ela é mais melancólica, e a pessoa mais ar, ela é mais sanguíneo, que a gente fala, né? Que é aquela pessoa que está em todos os lugares e tudo mais. Então, todas essas constituições, elas nos ajudam para que a gente possa compreender. Fica com a seguinte informação: o excesso de emoções desreguladas desvitalizam o nosso corpo e levam as doenças para o nosso corpo vital, o nosso corpo etérico. O nosso corpo etérico, ele é uma matriz do nosso corpo físico, ou seja, quando eu estou desregulada emocionalmente e o meu corpo vital recebe essa desorganização, isso se transforma, sei lá, num tumor no intestino. Isso se manifesta no meu corpo físico porque é o corpo vital, o corpo etérico que está fazendo a matriz que vai formar o meu corpo físico. Quando eu
acesso meu eu, né, minha integralidade, eu consigo dar uma regulada nessa astralidade, nessas emoções em desalinho. Então, sempre, né, as doenças começam pelas emoções? Sim. Né, muitas filosofias não materialistas falam sobre isso. Então, é isso que eu quero trazer para vocês: a importância de vocês fazerem o seu caminho de autocura através do autoconhecimento, compreendendo as feridas que você tem da primeira infância, tratando a desregulação emocional que você traz e se conectando com essa frequência de que você é a sua cura. Certo? Então lembra disso, você é a sua cura, você tem esses quatro corpos, conhecê-los pode te apoiar. O mais importante disso tudo é você organizar os seus estados emocionais para que isso afete o mínimo possível a sua saúde física e a sua saúde, sua vitalidade. Tá bom? Então é isso, eu espero que esse conteúdo possa ter te ajudado. Aqui embaixo vão ficar alguns links, né, para que você possa conhecer outras expressões também do meu trabalho. Até mais.